Porque nem sempre nos lembramos dos nossos sonhos. Você já se perguntou para onde vai sua alma quando você dorme? Universos paralelos, onde as almas se encontram. Será que a alma fica presa ao corpo ou ela tem liberdade para vivenciar experiências no campo invisível? Com base nas questões 402 e 403 do Livro dos Espíritos, nós vamos desenrolar um estudo fascinante sobre sono, sonhos e liberdade da alma. E vamos buscar entender um pouco mais porque não nos lembramos dos nossos sonhos e o que o nosso espírito faz enquanto estamos dormindo. E no final desse episódio teremos um pouco mais de bagagem para aprofundar nessa temática e esperamos fazer um bom trabalho para que isso possa te inspirar a pesquisar um pouco mais sobre esse assunto que ao mesmo tempo é fascinante e enigmático. Olá, meus queridos amigos, desejamos muita luz. Sejam bem-vindos a Universos Paralelos, essa grande jornada onde diferentes caminhos espirituais se encontram, não para provar quem está certo, mas para partilhar, compreender e evoluir juntos. E com esse sentir, eu convido a todos a seguir nesse caminho vivo de consciência e despertar a luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva. A luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva. Muito bem, no episódio de hoje a gente vai falar sobre essa necessidade, que o nosso corpo físico precisa, do sono, do descanso. Mas a pergunta que fica é, para onde que vai a nossa alma? Para onde que vai o espírito, enquanto o nosso corpinho está ali descansando, as necessidades básicas ali dele? Será que o nosso espírito ele vagueia por aí? Será que ele tem essa liberdade? Será que ele fica ali preso no corpo? Hoje a gente vai destrinchar um pouquinho desse estudo, com base na pergunta 402 e 403, que a Alina vai ler pra gente aqui, do Livro dos Espíritos, começando aí pela 402, né, amiga? Exatamente, Ju, e essa é uma pergunta, que eu acho que todos nós fazemos diariamente, O que é que acontece com o nosso corpo, com o nosso espírito enquanto nós dormimos, Exatamente, vamos então, lá. vamos lá, vou trazer aqui a leitura, a resposta é um pouco extensa, Então a gente vai tentar, vou ler a pergunta e dentro da resposta a gente vai tentar trazer essas explicações, os nossos entendimentos de uma forma que não fique tão cansativo, porque ela é bem extensa a resposta. E a 402 ela diz assim: como podemos avaliar a liberdade do espírito durante o sono? E os espíritos respondem. Aqui a gente vai ler esse primeiro parágrafo. Através dos sonhos, acreditais que, quando o corpo repousa, o espírito possui mais faculdade do que no estado de vigília. Tem a lembrança do passado e, algumas vezes, a previsão do futuro. Adquire maior poder e pode comunicar-se com os outros espíritos, quer deste mundo, quer de outro. Dizes, com frequência, tive um sonho estranho, um sonho horrível, mas que não tem verossimilhança alguma. Enganas-te. Frequentemente é uma lembrança dos lugares e das coisas que viste ou verás numa outra existência ou em um outro momento. Estando o corpo adormecido, o espírito tenta quebrar as suas correntes, pesquisando no passado ou no futuro. Esse primeiro parágrafo aqui das respostas, ela é muito interessante, porque já responde muitas coisas, dessa questão. Aqui quando ele fala já fala logo diretamente do repouso do corpo, que quando a gente está dormindo, o nosso espírito, ele se desprende parcialmente do nosso corpo, e fazem essas viagens astrais, ou desdobramento, ou emancipação da alma, como diz aqui no Livro dos Espíritos. Então, nós temos essa liberdade enquanto dormimos. Claro que não é uma liberdade total, é uma liberdade relativa, Porque a gente ainda tem essa ligação com a matéria. Então, a gente não pode simplesmente voar e ficar passeando lá na espiritualidade. Sim. Quer que eu siga a leitura? Segue um pedaço. Pobres homens, como conheceis tão poucos os fenômenos mais comuns da vida. Julgai-vos muito sábios e as coisas mais vulgares vos confundem. A estas perguntas que todas as crianças fazem: o que fazemos quando dormimos? O que são os sonhos?
ficais embasbacados. O sono liberta parcialmente a alma do corpo, aqui, como a Marina já trouxe aqui pra gente, né? Quando dormimos, ficamos, durante certo tempo, no estado em que nos encontremos de uma maneira permanente, depois da morte. Ou seja, né, quando a gente fica ali, né, quando está nesse estado, que aí eu acredito que é o que eles chamam, né, de sono REM, né, que é quando entra nessa parte dos sonhos, que depois cerca de 90 minutos depois que a gente adormece, né, o nosso corpo ali passa por algumas fases, e aí já entra na parte científica, até chegar na fase que é a fase dos sonhos, que aí é que, pelo que traz aqui, né, no livro dos Espíritos, eu acredito que seja nesse momento, que aí é onde você faz essas visitas, essas viagens, né? E como ele está dizendo aqui, que é uma coisa que fica parecida, assim, de uma forma mais vulgar, assim, com o estado que a gente fica nesse pós-morte, né? Essa liberdade desse espírito, quando, às vezes, vamos falar de quando a gente acorda do outro lado do mundo. Sim, exatamente, Ju. E também aqui, só para a gente, antes de seguir aqui para a leitura, trazendo aqui uma experiência que eu vivi há um tempo atrás, quando ele fala aqui na questão de que enquanto nós estamos dormindo, a gente fica mais ou menos parecido quando a gente fica após a morte, né? No caso, o nosso corpo. Nesse momento que eu estou vivendo na minha vida e tudo que eu passei, eu estava acostumando a falar para Deus assim, Deus, eu já estou preparada para ir embora desse mundo, eu não tenho nenhum apego material, por favor, me leva que eu quero ir embora. E teve uma noite que, depois de tudo que eu aprendi, depois de outras experiências, porque essa aqui eu já estava sabendo e tudo mais, enfim. Mas, nessa questão de falar que eu já não tenho mais apego nenhum à matéria, a essa vida aqui material, eu entendi que o que aconteceu foi assim, não, eu vou te mostrar que você ainda assim não sabe o que acontece depois que você morre diretamente, né? E eu vou resumir porque é muito longo o sonho. Aconteceram umas coisas, eu estava muito consciente e teve um momento que eu saí andando pela minha sala, eu fui para minha sacada e eu fiquei em pé na sacada, eu olhava para mim, eu me tocava e eu falava, não, eu estou acordada. Eu tenho certeza que eu estou acordada. E eu falava assim, para quem que eu ligo para vir aqui? Quem eu chamo para vir aqui? E eu tinha tanta certeza que eu estava acordada, gente, que quando eu voltei no meu corpo, eu juro que eu fiquei decepcionada. Porque eu não tinha noção que eu não estava fisicamente, eu quero dizer, acordada, em corpo, né? Eu estava em espírito, mas eu não tive, né, essa maturidade espiritual de saber que aquilo ali não era um desdobramento, era a emancipação da alma, como eles dizem assim, né? Então, nesse momento, eu tive certeza, né, que eles conseguiram me provar que eu ainda não estava desligada totalmente aqui dessa matéria. Você ainda tá verde, menina. Tem que ficar mais um pouquinho. Tem que aprender um pouquinho. Tem que ficar aí mais um pouquinho. É interessante Exato. isso que você tá falando, né? Que eu já vou até puxar aqui, que eu peguei aqui alguns tópicos, né? Dos tipos de sonho, né? Quando a gente estava produzindo o roteiro, a gente achou interessante trazer esses tipos de sonho, porque quando a gente fala de sonho, fala de sono, e aí a gente está entrando, né, na parte espiritual, que aí toca a parte de desdobramentos, né? E essas viagens espirituais, para onde que o nosso espírito vai. Existe muita intersecção, assim. Aí tem coisas que a ciência ela vai tratar de uma forma, dentro da doutrina espírita vai tratar de outra, e é mais um daqueles casos que a mesma coisa só muda o nome. Né? E aí eu achei interessante, porque eu achei 7 tipos de mapeamentos que existem, né? Existem 7 tipos de sonhos mapeados. Um deles é esses sonhos que são vívidos, né? Isso que você está falando aí, que é um sonho vívido, que ele tem imagem, ele tem som e as emoções, e é tudo muito intenso. E geralmente esses sonhos é aqueles sonhos que você grava ele com detalhes, assim, Sim. né? E também os lúcidos, que esses que você tem geralmente, né? Que você compartilha comigo, são esses sonhos lúcidos que você tem consciência do que está acontecendo ali,
e você consegue manipular essas ações, né? Eu amava quando eu tinha esse tipo de sonho, porque parece que eu sabia, assim, cara, eu acho que eu tô sonhando, parece que eu consigo. E aí você meio que consegue controlar a situação toda ali. Tem os falsos despertares, esses eu não tenho, assim, tanto, mas eu acho que esse aqui, pra pessoa, às vezes, assim, que ela passa pelo desdobramento e às vezes ela não tem muita consciência disso, ela tem essa sensação dos falsos despertares, que é aquela coisa que a pessoa, ela sente que ela acordou. Sim. E ela segue a vida dela, vai fazendo as coisinhas dela ali. Até o momento que ela acorda de verdade na cama dela e ela percebe que, na verdade, ela estava, né, sonhando, né? E tava acontecendo alguma outra coisa ali, menos ela ter, de fato, acordado fisicamente. Tem os sonhos recorrentes, que são padrões ou histórias, né? Ali, que é aqueles sonhos que você está sempre sonhando de novo, sempre se repete. Eu tive uma época que eu sonhava, uma época assim, foi uma época longa, eu sonhava muito com zumbi. Tava assistindo The Walking Dead. Pode ser, né? Assim, eu não lembro, eu sempre gostei muito dessas coisas, assim. Hoje em dia eu já não assisto tanto. Mas eu sonhava, tipo, muito com, sabe, invasão, zumbi, essa coisa assim. E eu passei anos da minha vida tendo sonhos recorrentes, assim, com isso, sabe? E aí é aquela coisa que entra na influência, né, tipo, do ambiente, né? Como eu assistia muitos filmes, provavelmente eu tinha alguma certa influência sobre isso. Que é o que a gente vive, né, no nosso dia, como se influencia, tipo, também no sono, né? Para onde essa parte da consciência sua, né, do que você viveu, né, ali durante o dia, onde a sua consciência ela teve ali no momento que você vai dormir, você é jogado para lá também. E aí se conecta, né, com o episódio anterior que a gente gravou também com relação ao purgatório. Exatamente. Né, a sua consciência. Então, se você tem um dia, você está passando às vezes um dia estressante, alguma coisa com o trabalho, eu já tive muito problema tipo, com sonho com relação tipo, ao trabalho. Né? E aí, nesse caso, eu acho que a minha alma ela realmente ficava aprisionada no meu corpo sonhando. Porque, nossa, eu acordava às vezes, tipo, à noite sentada na cama assim, ó, e eu tava dormindo. Aí eu acordava, me via naquela situação. Né? Assim, eu tava dormindo, mas aquela ansiedade, né? Então, todo o trabalho, aquela coisa de ficar com o trabalho o tempo todo na cabeça. Eu acho que nesse caso, a minha alma, ela realmente estava, tipo, aprisionada ali no meu corpo. Eu não conseguia, tipo, fazer a viagem espiritual, sabe? Para outro lugar. Porque eu ficava ali, e aí era trabalho. Então, o momento do sono, né? Ele é essa coisa, porque eu acredito que às vezes seu espírito ele fica meio que preso ali no seu corpo também, né? Nessa questão dos tipos dos sonhos, né? Do que Allan Kardec trouxe aqui, né? Ele fala de 2 tipos, que são sonhos espirituais, que mesmo que a gente não se recorda totalmente, que são esses sonhos vívidos, que você volta, você fala, nossa, era tão real que parece que eu estava com aquela pessoa. Você vê as cores, você vê, igual você falou, você sente o cheiro, você sente o sabor. E existem os sonhos psicológicos, mas quando ele fala psicológico, não significa que você não sonhou, que o seu espírito não saiu. É porque tem interferência ou na saída do espírito do corpo, ou na volta. E essas interferências são as nossas preocupações do dia a dia. Que são essas emoções, são esses medos, são essas coisas que a gente vive, que você está tão preocupada com aquele assunto, que nesse momento ele interfere ou na saída do espírito ou na volta. E aí a gente mistura o que foi vivido no mundo espiritual com a nossa vivência aqui diária da nossa vida aqui na matéria. Sim, as ansiedades, né, tudo isso. Aí por isso essa sensação, né, que eu tinha, realmente eu estava presa ali. Porque, e aí é uma outra questão também, né, porque aí eu acordava cansada, sabe? Porque realmente não teve esse descanso do físico, né? Porque meio que o físico ali, ele ficou ativado. Sim. E aí você sente, assim, cansada também, não tem o descanso. Porque esses sonhos, mesmo que você tenha esses sonhos vívidos, quando é essa viagem, né? Quando é essa coisa... Quando a gente vai, teve uma coisa tão linda que me ensinaram uma vez, muito antes de estar estudando, igual esse processo que a gente está aqui, por muito tempo, eu era muito jovem mesmo, que me ensinou... Eu nem lembro a pessoa que me falou isso, mas me ensinou, assim, quando eu fosse dormir, para que eu fizesse as minhas orações ali, né, e que eu pedisse para que meu espírito pudesse ir para as escolas espirituais,
para poder estudar enquanto eu estava dormindo. E eu lembrei disso hoje pela manhã, na hora que eu estava aqui. Olha, Porque eu fazia isso, e aí não sei porque em algum momento eu parei de fazer, né? Enfim, mas eu acho isso tão bonito, né? Para poder estudar. é porque enquanto a gente dorme, o nosso espírito ele sai do corpo, é porque a gente não se recorda. Mas a gente vai estudar, a gente trabalha, a gente encontra pessoas que a gente conhece aqui dessa vida, que já partiram, nossos familiares, nossos amigos. A gente encontra familiares e amigos que a gente não conhece dessa vida. Por isso que às vezes a gente volta muito com a lembrança, nossa, eu encontrei algumas pessoas, eu estava conversando, mas eu não conheço daqui, eu não lembro daquele rosto. Por quê? Porque não são pessoas que você conhece dessa vida, são de vidas anteriores, são pessoas que estão lá nos planos espirituais, às vezes são mentores, são orientadores, são familiares, amigos. E todas as noites nós saímos. E uma coisa que a gente tem que ficar muito ciente é que nós somos levados para onde a nossa consciência está, de acordo com as nossas tendências. Pode perceber, gente, quem gosta muito de uma farra e acorda sonhando que foi numas festas, numas baladas. Então, nós vamos para onde as nossas tendências, né, nos levam. Tem muito isso também. Acontece mesmo, por isso que a gente tem que ficar vigiando, né? Vigiando os pensamentos. E o que a gente está aprendendo aqui é uma coisa muito importante que durante todos esses estudos até agora que eu estou fazendo, e as vivências minhas, né, que são assim um pouquinho dessa parte de desdobramento, é que a gente precisa viver o que a gente aprende. A gente pode ser uma biblioteca ambulante, mas se você não vive, você não absorve, internaliza e vive aquilo que você está levando para as pessoas, isso não vai contribuir em nada para a sua evolução. Eu mudei a palavra evolução espiritual, eu mudei para maturidade espiritual. Né? Faz muito sentido, faz muito sentido. Então, se você aprende, se você não vive o que você está aprendendo, não vai complementar muito, porque você está vivendo aqui na matéria de uma forma, né, aparentemente para as pessoas, só que internamente você continua o mesmo, você não muda as suas tendências, você não consegue trabalhar algumas emoções que te prejudicam, só que você não enxerga muito. Então é isso, então a gente precisa trabalhar isso de uma forma que reflita espiritualmente, não somente aqui na Terra, nas aparências, né? Porque muitas vezes a gente vive assim, a gente faz algumas coisas e a gente quer mostrar para as pessoas que está tudo ok, né? Que está tudo bem, que é assim que você age. Só que internamente, no seu íntimo, quando você está sozinho, você não age daquela forma, você não pensa daquela forma. E é uma oportunidade, né, eu vejo, né, dentro dessa temática dos sonhos, nessa possibilidade do nosso espírito viajar e estudar, né, igual essa pessoa, que eu nem sei, que não lembro quem me falou isso, e eu não lembro, tá, gente, eu não lembro de nada disso, e existe um motivo, né, mais pra frente, a próxima pergunta, ela tá mais relacionada porque que a gente não lembra dos nossos sonhos, mas é uma possibilidade, assim, muito bonita, né, que nos é oferecida, dessa possibilidade do espírito sair do corpo, para poder estudar, para poder aprender, mesmo que a gente não se lembre, né? Porque existe um motivo de não se lembrar, mas é uma oportunidade muito grande da gente trabalhar mesmo nessa evolução, né? Nesses aprendizados. Então, dentro das nossas vivências, né? Aqui na Terra, essa vivência física, né? Do convívio com as pessoas, porque isso também existe um motivo, né? Para ser dessa forma, né? No físico. A gente também tem essa possibilidade de estar também em espírito, aprendendo e buscando. Então, é muito otimizado essa existência nossa, né? Então, quando você está dormindo, você ainda assim, existe muita atividade cerebral. E aí, a gente entra na própria ciência também, né? O sono, quando entra nessa fase REM, que eu falei, que é a fase dos sonhos, é um momento, assim, de atividade cerebral, assim, absurda, quase que às vezes até superior mesmo de quando a pessoa está acordada. Que entra naquilo que você falou, tipo, lá no primeiro parágrafo, né? No comecinho. Que a gente, às vezes, está mais ativo quando está dormindo do que quando a gente está acordado. Isso é real, cientificamente comprovado, né? Que a atividade cerebral, ela é muito... E aí, a atividade cerebral, porque também existe essa conexão, né? O seu espírito, ele se mantém conectado,
né, com o seu corpo. Então, a parte nervosa, né, de sistema nervoso, ele, de certa forma, ele tá sentindo, só que aí seu corpo, ele fica ali paralisado. Essa fase, ela é de uma paralisação mesmo, assim, do corpo, ou seja, tá acontecendo um monte de coisa, né, com o seu espírito, mas o corpo, ele precisa ficar ali em repouso, porque ele precisa descansar, né, mas o espírito tá lá se desenvolvendo e tá rolando as coisas também, né? Exatamente, Ju. Vamos seguindo aqui Bora na lá. leitura, né? E a gente parou ali, né, de como nós ficamos, né, que é aparentemente, assim, mais ou menos parecido depois da morte. Aí segue aqui. Os espíritos que rapidamente se desligaram da matéria por ocasião de sua morte, tiveram sonos inteligentes. Esses espíritos, quando dormem, juntam-se à sociedade dos outros seres que lhes são superiores, viajam, conversam e se instruem com eles. Trabalham mesmo em obras que, ao morrerem, encontram concluídas. Isto deve ensinar-vos, uma vez mais, a não temer a morte, pois morreis todos os dias segundo a palavra de um santo. E aqui é muito interessante, né? Quando a gente está falando aqui, que ele fala que os espíritos que conseguem se desligar após a morte do corpo físico, que eles conseguem ter um desligamento mais tranquilo e mais rápido, são esses espíritos que, enquanto encarnado, tiveram sonos inteligentes. O que são os sonos inteligentes? É o que ele fala aqui. É ir para esferas superiores para aprender, para estudar, entrar em contato com os espíritos com uma evolução, com uma maturidade espiritual superior à nossa, e é onde nós aprendemos. Isso é maneiro. Nossa, isso é tão maneiro. Essa parte que fala aqui, né, que às vezes você encontra obras concluídas, eu lembrei na hora de uma fala do Sr. Joaquim, no centro, o Sr. Joaquim que foi entrevistado aqui também, mas isso ele falou no centro, que às vezes a gente fica preocupado, né, de querer correr com as coisas, de querer concluir as coisas, mas a gente é eterno. A gente é eterno. Então, uma obra que às vezes a gente inicia, Universos Paralelos, por exemplo, existe uma grande possibilidade da gente simplesmente estar dando continuidade numa coisa que a gente iniciou em outra vida. Ou a gente está iniciando esse projeto aqui agora e a gente dar continuidade nele, mesmo depois que a gente passa para o outro lado, né? Que a gente desencarna e as coisas, elas acontecem, né? Os projetos que eles precisam acontecer e essas coisas que têm essa importância, né? Que a gente quer desenvolver, a gente consegue trabalhar tanto de cá quanto de lá. Né, os espíritos, da mesma forma que hoje aqui a gente acredita, né, que tem muitos espíritos amigos que nos auxiliam aqui, né, que dão o suporte espiritual necessário para que esse projeto ele aconteça e se mantenha de pé, da mesma forma a gente está aqui no físico trabalhando. E assim, quando a gente estiver do outro lado, né, como espíritos, a gente também vai poder estar dando suporte, né, no plano físico para que projetos aconteçam ou até mesmo no plano espiritual. Então, assim, os projetos eles vão se concluir, as coisas elas vão acontecer, tanto a gente está trabalhando aqui no físico quanto nos sonhos ou quanto desencarnados, né, no plano espiritual mesmo. Eu acho isso muito massa. E tem uma coisa, eu, por exemplo, eu sempre sonhei a minha vida inteira, eu sempre sonhei, sempre lembrei, gente, dos meus sonhos. Claro, alguns você lembra com maior clareza, outros, porque eu sempre tive 3, 4 sonhos durante a noite. Então, sempre o último, o quarto ou o terceiro é mais impactante. Aí, às vezes, eu acabo esquecendo um pouco de tudo que eu vivi lá no primeiro, mas eu sempre trago umas lembranças do primeiro, do segundo, do terceiro e do quarto sonho. Engraçado que eu sempre acordava no dia seguinte e falava pro Roger, meu marido, né? E ele falava, nossa, você dormiu? E tem uma coisa muito interessante para mim. Eu sempre sonhei a minha vida inteira, eu nunca tive um entendimento. Agora que eu estou começando a ter um entendimento melhor sobre isso, mas às vezes que eu não sonho por alguma coisa, ou eu estar muito cansada, ou dormir poucas horas, para mim acordar e não lembrar de ter sonhado é como se eu não tivesse vivido. Sabe, é uma coisa muito estranha, eu sempre tive isso na minha vida, porque eu sempre sonhei, se eu acordo no dia seguinte, eu falo, poxa vida, eu não lembro de nada, eu fico até irritada, o meu dia fica estranho, caramba, porque eu tenho uma impressão que eu fiquei um período ali da minha vida, eu fiquei ali sem viver,
A impressão que eu tenho é essa. Nossa, por outro lado, raramente eu lembro, assim, de sonhos. Tem alguns sonhos que eu já tive há muito tempo e que eu gravo, alguns eu preciso me forçar muito para poder lembrar, mas na maioria das vezes eu esqueço. Eu esqueço, assim, um ou outro, assim, que eu lembro. Bom, eu acho que existe um motivo, né? Talvez esteja relacionado a merecimento, às vezes esteja relacionado a preparo, né? Às vezes eu não tenho, assim, o merecimento de ter a lembrança, tipo, para agora. Pode ser, às vezes, o preparo. Eu não sei. Mas também não é um sofrimento. É uma coisa que também ela não me gera, tipo, um sofrimento, não lembrar. Exceto os que eu lembro, tipo, um pedacinho e eu gostaria de lembrar. Imagina que às vezes eu sonhei com a minha mãe. E aí eu lembro que eu sonhei que eu estava conversando com ela. Então eu lembro do sonho, mas eu não lembrar do conteúdo da conversa, aí eu fico chateada. Porque aí eu queria lembrar o que foi que a gente conversou, né? Recentemente eu sonhei com meu pai. E eu falei, pai, eu sonhei com o senhor. E aí ele me perguntou, e aí, o que foi? Eu falei, então, eu não lembro o que a gente conversou. Só sabe que sonhou, né? Mas Eu existe lembro que a gente sonhou, existe que a gente uma tava forma, uma dica que eu peguei, né, de alguns livros que eu andei lendo, e isso realmente é verdade. Eu fazia, depois de um tempo eu parei de fazer. Quando você acorda no meio da noite, você percebe que você estava sonhando, só que você, naquele momento que você acordou, você não está lembrando completamente. Não abra os olhos, continua com o olho fechado. Continua com o olho fechado e consulta, fica tentando buscar as informações, o que você estava sonhando. Pega o ponto que você lembra e começa a voltar daquele ponto ali. Às vezes você consegue lembrar o sonho quase todo fazendo isso. Porque no momento que você acorda e você abre os olhos, você já dá aquele impacto, o contato com a matéria. E quando você faz esse contato, é como se você desligasse aquela parte do sonho que você veio, trouxe para teu cérebro aqui físico. Uhum. Parece que você desligou essa conexão. Aquela imagem que o teu cérebro espiritual trouxe para o teu cérebro físico. Pelo menos é isso que eu estou começando a entender, né? De acordo com... E aí você consegue se lembrar. Estudos. Às vezes já aconteceu de acordar no meio da noite e lembrar um pedacinho só do sonho. E aí eu continuei com o olho fechado e fiquei buscando aquelas informações ali no cérebro. E eu consegui me lembrar do sonho todo. E eu fiquei feliz, porque eu falei, poxa vida, que bom. Eu não consigo imaginar uma situação onde eu consiga fazer isso, sabe? Tipo, para acordar, até porque eu já acordo já assim com a hora já toda, tem que pular da cama, mas eu não consigo imaginar uma situação que eu consiga, sabe? Parar e tentar, tipo, buscar. Eu, no sentido assim, que eu vou esquecer de fazer isso sempre, entendeu? Mas a repetição, o nosso cérebro, né? Ele trabalha com repetição. Quando você faz a primeira vez, aí você faz a segunda, e depois isso fica natural. Aí tá a dica aí, ó, pra quem quer tentar e experimentar, né, para poder conseguir lembrar dos sonhos, utiliza aí a técnica de Dona Linda pra ver. E depois conta aqui pra gente nos comentários se funcionou. Porque eu não consigo mesmo me ver numa situação que eu vou lembrar de fazer isso na hora de acordar. Na maioria das vezes, gente, funciona. É claro que tem alguns sonhos que eu acredito que não é para a gente lembrar completamente. Sim. Foi só deixou só uma pontinha ali para a gente saber que está acontecendo alguma coisa relacionada àquele assunto. Né? Tem coisas que realmente não é para ser lembrada. Mas muitos sonhos já funcionou. Isso aí já funcionou. Eu consegui trazer a maioria das informações que no momento que eu acordei eu não lembrava. Só esse ponto que eu parei, né, deixei a mente ali trabalhar e buscar as informações, ela conseguiu. Massa demais. E seguindo a leitura, isto para os espíritos elevados, mas quanto à massa dos homens, que por ocasião da morte tem de permanecer longas horas nessa perturbação, nessa incerteza de que já vos falaram, vão, ora, para mundos inferiores, a terra, onde antigas afeições o chamam, ora, em busca dos prazeres, talvez ainda mais baixos do que aqueles que aqui tinham. Vão beber doutrinas ainda mais vis, mais inóbeis, mais nocivas do que as que professavam entre vós. E o que engendra a simpatia na terra não é outra coisa senão o facto de nós sentirmos, ao despertar, ligados pelo coração, aqueles com quem acabamos de passar 8 ou 9 horas de felicidade ou de prazer.
Então aqui quando ele fala da maturidade espiritual, né, de cada espírito, quando ele fala que fica em perturbação após a morte, é aquele momento do desencarne que a pessoa, o corpo físico morre, ela não sabe direito que o corpo morreu, o espírito, a consciência continua viva, lúcida, e ele fica nessa perturbação. E aí ele vai ser levado para aqueles lugares aonde, como eu falei no início, as tendências dele, né? O que eu entendi aqui é que a pessoa, tipo assim, aí ela é meio que puxada pra terra. Tipo assim, ó, o espírito ficou, tipo, livre, tipo, do corpo físico, a pessoa, ela morreu, né, o físico ali dela morreu, e aí o espírito, ele agora tá liberto do físico, né, desse apego no físico. Então, esse espírito, ele teria, sim, a possibilidade, né, de acessar, talvez, tipo, mundos superiores, de estar junto ali com mentores, né, e com esses espíritos mais maduros, né, como a Alina trouxe, mas como às vezes ele viveu ali em muito apego à matéria, ele acaba sendo puxado aqui para a Terra, né, pela vibração, pela própria vibração ali que ele tinha, pelo menos foi esse que eu entendi desse trecho, e aí ele fica aqui, tipo, consumindo ainda, né, na inocência mesmo, assim, de estar consumindo às vezes, de estar dentro de ambientes vis, né, como está dizendo aqui, que é onde às vezes ele estava acostumado a ir, e ele tem essa sensação, né, de que ainda está ali consumindo aquilo ali, mas é uma perturbação e um sofrimento, porque no fundo ele sabe que ele não está consumindo da forma como ele consumia encarnado, né, então ele fica perturbado, porque sente que precisava do corpo para poder sentir todas aquelas sensações que ele sentia, né, que estava acostumado, que estava preso naquilo ali, e aí ele só fica nessa perturbação meio que puxado mesmo, né, por questão de vibração pela matéria. E são levados também até para outros mundos, né, onde tem antigas afeições que ainda estão encarnados, que são os mundos inferiores, né, inferior aqui em relação à Terra, né? Sim, tudo com relação na coisa de vibração, né, ali, porque isso torna, tipo, afim. Então a pessoa, ela é puxada, né, o espírito ali, ele é puxado para aquilo que ele gerou afinidade. Então, se você, na sua existência aqui, gerou afinidade com coisas positivas, você vai estar vivendo entre coisas positivas, tanto aqui, quanto quando você estiver dormindo, né, nessas viagens espirituais, quando se desencarnar também. E a mesma coisa acontece, né, pro contrário. Então, sim, vai exatamente. mais ou menos dentro desse processo. Seguindo aqui a leitura, então. O que também explica essas antipatias invencíveis é que sabemos, no fundo do nosso coração, que essas pessoas têm uma consciência diversa da nossa, porque nós conhecemos-las, sem nunca as termos visto com os olhos. É ainda o que explica a indiferença, visto que não se procura fazer novos amigos quando se sabe que existem outros que nos amam e nos querem. Numa palavra, o sono influi sobre a nossa vida mais do que imaginais. E aqui só me vem aquele ponto, né, que está relacionado com o sono, mas às vezes nem sempre, aí entra coisa do que a gente não se lembra. Quando você conhece uma pessoa e aí é aquela coisa, né, que o pessoal mais antigo falava, meu santo não bateu. Meu santo não bate com o do fulano, meu santo não bate com o do fulano. E às vezes é isso, né? Essas antipatias. Exato. Que nessa existência ela é inexplicável, mas às vezes você conhece essa pessoa, né, do mundo espiritual, seja em viagens aí por sonhos ou por outras existências, né, amiga? Seguindo então na nossa leitura, graças ao sono, os espíritos encarnados estão sempre em relação com o mundo dos espíritos. E é isso que faz com que os espíritos superiores consintam sem repulsa em encarnar entre vós. Deus quis que durante o seu contato com os vícios, eles pudessem retemperar-se na fonte do bem, para eles próprios não falirem, eles que vinham para instruírem os outros. O sono é a porta que Deus lhes abriu para irem ao encontro dos seus amigos e do céu. É o recreio após o trabalho, enquanto aguardam a grande libertação da emancipação final que deve restituí-los ao meio que lhes é próprio.
A gente já falou, né, já sobre essa parte aqui, né, durante aqui a nossa conversa, mas é interessante essa questão, né, dos espíritos superiores que você mesmo citou. Eles não estão isentos, e agora a gente já não sabe se a gente falou no vídeo ou se a gente falou nos bastidores. Mas a Alina, ela comentou, né, espero não ser repetitiva, que os espíritos mesmo superiores, nesses espíritos mais maduros, eles também passam pelo processo, né, do esquecimento, né, também, ou seja, também estão sujeitos a falirem nessa prova que eles estão aqui. Mas é sempre permitido, né, essa oportunidade de você também, durante o sono, reencontrar esses amigos, né, tá junto, né, dos mentores, enfim, de espíritos mais maduros que vão te dar ali esse suporte. Estou usando a palavra maduros, você tá vendo, né, de espíritos mais maduros. Maduro espiritualmente. É que realmente faz muito sentido. Para que te auxilie, né, nessa missão que você vai cumprir. Mas também existe a parte do trabalho, que é a parte da pessoa, né? Por onde que ela vai andar, os pensamentos que ela vai cultivar aqui na Terra, que vai meio que também direcionar, né? Se ela vai conseguir cumprir ou se ela vai falir nessa missão que ela se propôs. É o famoso chamado livre-arbítrio, né? Sempre a gente vai bater nessa tecla, porque... E Deus é muito bom que Ele dá essa abertura, né? Para ter esse contato com os planos espirituais, com os nossos amigos, com os mentores, orientadores e tudo mais, para que quando a gente retorne para cá, para o corpo físico, eles dão essa oportunidade da gente se lembrar de algumas coisas que aconteceram, para a gente saber que nós não estamos sozinhos, né? Que a gente está aqui numa missão, mas que espiritualmente a gente está sendo acompanhado. Com certeza, com certeza. E com a observação, né? Conforme a gente vai estudando e você vai observando as coisas na sua vida, você vai entendendo que tem às vezes uma forcinha, né? Alguém ali que tá dando uma força para que as coisas elas vão acontecendo e vão se encaixando. Aqui seguindo, Ju. O sonho é a lembrança do que o vosso espírito viu durante o sonho, mas observai que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes ou de tudo o que vistes. É a vossa alma que não está no pleno desenvolvimento das suas faculdades. Frequentemente é apenas a lembrança da perturbação que acompanha a vossa partida ou a vossa chegada, a que se soma o que fizestes ou o que vos preocupa no estado de vigília. Sem isto, como explicareis esses sonhos absurdos que têm os mais sábios, assim como os mais simples? Os maus espíritos também se servem dos sonhos para atormentar as almas fracas e medrosas. Aliás, dentro em pouco vereis vulgarizar-se uma outra espécie de sonhos. Ela é tão antiga quanto a que conheceis, mas a ignorais. O sonho de Joana, o sonho de Jacó, o sonho dos profetas judeus e de alguns adivinhos indianos. Este sonho é a lembrança da alma inteiramente desligada do corpo. A recordação dessa segunda vida de que vos falava ainda há pouco. Procurai distinguir bem essas duas espécies de sonhos, entre aqueles de que vos lembrais. Sem isso, caireis em contradições e em erros que seria funesto à vossa fé. Aqui eu fiquei até meio confusa nesse ponto quando ele fala que nem sempre sonhais, né? Observais que nem sempre sonhais, porque nem sempre vos lembrais do que vistes. Pelo que eu andei fazendo assim, eu fiz um estudo para eu entender mais isso daqui. Não é que ele está querendo dizer que a gente não sonha e que o nosso espírito não sai do corpo. É aquilo que eu falei, acho que até no começo, que a gente estava comentando, que a gente mistura algumas lembranças, que a gente volta do sonho com umas coisas muito confusas. Que aquela interferência, como ele fala aqui, né? Que na vossa partida ou na vossa chegada. Que aqui soma o que fizeste ou o que vos preocupa no estado de vigília, que o estado de vigília é o estado que a gente está acordado. Então, quando a gente sai do corpo ou volta, a gente tem uma interferência dessas preocupações nossas diárias. E aí a gente acha que aquilo ali faz parte do sonho. Exatamente. Ou da viagem ali, ou né? da viagem. A gente mistura as lembranças espirituais com a maioria das nossas preocupações aqui, vividas durante o dia, quando a gente está em estado de vigília, que é quando a gente está acordado, né?
Então, eu pesquisei um pouquinho mais sobre isso aqui. E aqui também, quando eles falam que os maus espíritos também se aproveitam, realmente, os maus espíritos, assim, vamos dizer, os espíritos menos bons. Eles usam dos nossos sonhos, desses momentos, para perturbar realmente a gente, principalmente quando a gente tem medo. Né? Eu, há 1 ano e meio atrás, eu era a pessoa mais medrosa do mundo. Eu tinha um sonho e acordava gritando, a vontade que eu tinha de sair correndo de casa. Alguns sonhos realmente deixam a gente apavorada. Mas hoje eu já estou um pouquinho assim mais... Eu já compreendi um pouco desse medo, eu já desliguei, já acionei aquele botão, desliguei e acabou esses medos dos sonhos, então... eu tento não deixar que esses espíritos venham me perturbar. Claro que eu sempre tenho, né, gente? Mas eu tento não absorver e trazer aqui para a vida aqui, né? Essas perturbações que, infelizmente, eu acho que quase todos nós temos, né? Um outro ponto, né, desse último trecho, antes da gente entrar, né, dos motivos do esquecimento, que fez sentido para mim também aqui, amiga, que fala, é que quando o sonho, às vezes, ele não faz, tipo, sentido nenhum, né, assim, quando é aqueles sonhos malucos, que a gente tem medo, às vezes é um sonho, tipo, muito maluco, assim, uma coisa, tipo, muito estranha, eu acho que há uma grande chance de realmente ser um sonho, é uma coisa, tipo, da sua mente ali. E aí, experiência própria, porque eu sou do tipo de pessoa que quase não lembra dos sonhos, né? Mas quando é um sonho que, de uma certa maneira, ele meio que faz algum sentido, que às vezes você lembra daquilo, às vezes você não lembra ele todo, mas faz algum sentido, alguma coisa assim, aí eu acho que é nesses casos que talvez possa ser que seja ali algum tipo de viagem, ou algum vislumbre de alguma vida anterior, ou futura, coisas nesse sentido. Porque não houve essa interferência, né? Porque às vezes você vai dormir tão preocupado com algumas coisas, e mesmo que você faça essas viagens, você volta ou na saída ou na chegada, enfim, acaba se misturando, como ele fala aqui, que essas perturbações nossas, elas se somam o que nós vivemos enquanto espírito. E aí é melhor a gente procurar nem entender e nem interpretar, você entendeu? Porque é uma confusão tão grande que aí vai deixar a gente mais preocupado e perturbado, né? Aí a gente deixa para os psicanalistas que trabalham com isso, né? E torce para que eles façam um bom trabalho. Exatamente, porque os sonhos que são claros, que são assim, aqueles espirituais que você acorda e você fala, meu Deus, foi tão real que parece que eu estava lá. Aí sim, esse realmente você trouxe aquilo que você viveu. Às vezes nem sempre você traz perfeitamente o que aconteceu, os lugares que você estava, o que foi dito, mas você se recorda, né? São sonhos vívidos, lúcidos, né? São bem vívidos e lúcidos, né? A gente também tem aqui os exemplos, quando ele fala do sonho de Joana, que foi o sonho de Joana d'Arc, né? Quando ela teve lá, que ela estava na França, que estava naquela época da guerra e tudo mais. De Jacó, o sonho dos profetas judeus, que trouxeram muitas informações, né? E os adivinhos indianos, que são esses mais antigos. Então, aqui, nessa resposta aqui, é bem claro que os espíritos trazem. Eles trazem essa resposta não no sentido que é uma coisa nova, mas que isso já existe há muito tempo. Já desde os antigos, né? Já existe essas questões dos sonhos, dessas lembranças, do contato com o mundo espiritual. Então não é uma coisa nova que aconteceu somente na época da codificação de Kardec. Isso já existia, essas informações. Há muitos anos, né? Eu acho que você vai entrar até sobre isso, que a gente estava conversando. Sim. Sobre como sonhos, assim, mesmo na antiguidade, né, eles têm uma relevância muito interessante, né, quando fala dos adivinhos aí indianos, a gente tem os oráculos, né, os oráculos ali, que antigamente tinha muito isso, né, aquela pessoa, aquele sábio, que às vezes você ia perguntar para ele, tinha muitas, às vezes, premonições, né, a gente ouve que existia, e existe um tipo de sonho que ele é preditivos, né, que são de premonição, coisas relacionadas nesse sentido, que a pessoa ela sonha com alguma coisa e passa um tempo, dali a pouco a coisa realmente acontece, né? Porque é um tipo de mediunidade. Sim, exato. Também. Porque a gente, nesses sonhos, nessas viagens, a gente pode tanto ver coisas do nosso passado e, às vezes, é nos permitido ver coisas do futuro. Né? Que é na época aí, quando esses profetas, esses sábios, eles tinham esses sonhos, eles conseguiam ver e traziam muitas coisas, muitas informações. Claro que algumas eles, às vezes,
você acaba interpretando de forma não muito bacana, né? Isso acontece, isso é normal. Mas isso é o que é uma prova de que quando nós dormimos, a nossa alma ela não fica inativa, o nosso espírito não fica ali na cama dormindo junto com o corpo, né? Ele vai viajar. Existe essa possibilidade. Eu acho que o convite aqui é justamente esse, né? Sabendo disso, né? Que o seu espírito, ele tem essa liberdade, de certa forma, né? Durante o sono, e que ele está ativo, né? O que você quer, por onde você quer andar, né? O que você quer fazer? Você vai aproveitar esse tempo também para buscar, né? Essa evolução, esse amadurecimento, essa busca de melhoria, ou você vai do estilo Zeca Pagodinho e deixa a vida te levar. É uma coisa pra gente refletir mesmo. Exatamente. E a gente tá entrando muito no aspecto dos sonhos e a gente tá doida pra falar de sonhos. Vamos pra próxima pergunta? A gente tem aqui a questão 403, a resposta é um pouco curta, né? Essa 402, ela já explica quase tudo nessa resposta, né? Por isso que a gente tentou trazer nesse formato aqui de um bate-papo, de a cada parágrafo a gente fazer um comentário, porque fica mais interessante para a gente compreender um pouco mais do que ler simplesmente direto a questão e depois fazer esses comentários, né? E aí vocês colocam também nos comentários se gostou desse formato, que aí a gente mantém depois, né? Exatamente. E aqui a gente tem a questão 403, que a pergunta é o seguinte: por que não nos lembramos sempre dos sonhos? E a resposta dos espíritos é: no que chamas de sono, só há o repouso do corpo, pois o espírito está sempre em atividade. Aí ele recobra um pouco da sua liberdade e comunica-se com os que lhe são caros, quer neste mundo, quer em outros. Porém, como o corpo é de matéria pesada e grosseira, dificilmente conserva as impressões que o espírito recebeu, porque este não as aprendeu através dos órgãos do corpo. Essa aqui, a gente já até, acredito que a gente já até falou um pouco sobre de não nos lembrarmos do sonho, mas aqui é bem claro o que ele fala, né? Nós vivemos num planeta, numa vida que é a matéria densa. Então, quando a gente faz essas viagens espirituais, que o nosso corpo espiritual volta para o nosso corpo físico, tem essa interferência. A gente não consegue imprimir todas as informações, as imagens, tudo o que aconteceu no plano espiritual, a gente não consegue imprimir aqui no nosso corpo físico, no nosso cérebro físico. Porque, como ele diz aqui, nós não aprendemos isso com nossos órgãos. Isso é do nosso corpo espiritual. E quando a gente volta dessas viagens, que tem o acoplamento do corpo espiritual com o corpo físico, às vezes essas informações elas se fragmentam. Às vezes a gente traz para aqui, para a nossa vida, para o nosso cérebro físico de forma desproporcional do que a gente viu, né? Por isso que às vezes a gente não pode levar sempre ao pé da letra tudo que a gente vive durante o sono, durante o sonho, né? Porque quando a gente volta, sempre distorce um pouco do que a gente viveu. Sim, olha para você ver que interessante, né? Eu faço um paralelo com isso, com relação ao árabe. Olha para você ver. Aí a gente traz outras coisas para poder falar. O árabe, ele é uma língua que ela tem a língua formal e existem vários dialetos nos países árabes, né? Cada país ele tem um dialeto próprio, onde muda muitas palavras. Muda muito as palavras. O meu marido, ele é árabe. E aí, o que acontece? Só que ele é tunisiano. E o que acontece? O árabe tunisiano, existe o dialeto do árabe tunisiano. Quando eu fui me comunicar com ele ali nas primeiras vezes, às vezes o que ele estava escrito ali em músicas, às vezes ele me mandava músicas e eu queria fazer a tradução dessas músicas para o português, para eu poder entender, e aí eu usava lá o Google Tradutor. Quando eu usava o Google ele é preparado para traduzir o quê? O árabe formal, né? Porque mesmo que existam esses dialetos nos países árabes, tem a língua árabe, que é a formal, que ela é utilizada, nas escolas, né? Nesse sentido, de forma, que é formal, utiliza esse. Mas a língua falada no dia a dia é o dialeto. E o Google, ele só traduzia, o que era formal. Ele não conseguia traduzir o dialeto. Então, o que acontecia? Ele me enviava essas músicas que eram no dialeto árabe da Tunísia, eu tentava traduzir ele com o Google,
E ele não conseguia traduzir todas as palavras, então tinha muitas coisas que não fazia sentido, ou ele tentava traduzir para uma palavra tipo, que era parecida. E qual que é o paralelo que eu faço com isso, né? A linguagem que a gente tem na viagem, tipo, nos sonhos, né? O que acontece ali é uma coisa que nem sempre a gente tem nessa vida aqui, um background, sabe assim, ó, recursos para poder traduzir isso. Né? E aí onde vem essas coisas às vezes assim, tipo, meio estranhas, meio bugadas, ou às vezes simplesmente não dá para traduzir. Não tem como você lembrar, minha filha. Então, e aí quando a gente vai estudando, quando a gente vai buscando as referências aqui, a gente consegue pegar, né? Aquilo que é falado lá, e aí quando eu falo falado, nem língua, mas o que acontece nessa decodificação, né? Então imagina que é um código, tudo que acontece lá ela é em um código, e aí quando a gente vem para a matéria, a gente tem uma linguagem, tipo, diferente. Exatamente. O que o nosso corpo aqui, ele consegue traduzir do que veio de lá, né, aí fisicamente aqui falando, ele traduz e aí onde você lembra, às vezes, um pedacinho de uma coisa, né? É igual você Ou fala, às vezes não existe repertório para conseguir. É igual, por exemplo, quando você faz uma viagem de ônibus, Uhum. né, durante a noite, por exemplo, até mesmo durante o dia, que tem gente que consegue dormir nessas viagens, né? Às vezes você não dorme totalmente nessas viagens, mas você fica entre aquela dorme e acorda. Então, quando você chega no final da viagem, você não lembra completamente da viagem, você só lembra de alguns trechos. Na hora que você acorda. Isso aí. Então, alguns sonhos é mais ou menos isso. Você lembra de alguns trechos, algumas partes ali só. Algumas partes ali, né, que é o que faz sentido. E outra coisa que eu lembrei também é como que essa coisa, né, que o que tá aqui no físico também, ele acaba que vai interferindo. Infelizmente, quando isso acontece, que o seu despertador, a música do seu despertador, ela vira uma música dentro do seu sonho. E aí você não acorda. Nossa, isso já aconteceu, tipo, comigo muitas vezes, assim. O despertador tá tocando e eu tô lá sonhando, vira uma musiquinha dentro do sonho, até que ela acorda, minha filha, né? Então, essas interferências, tipo, do ambiente onde a gente tá, que acontece. Sim, às vezes exatamente. Dentro do sonho também. Mas muitas vezes a gente não lembra por medo. Falando nessa parte da emancipação da alma consciente, né? Do desdobramento consciente. Por muitos anos, eu sempre tive um pesadelo, eu achava que era pesadelo, e eu sempre acordei gritando durante a noite. Sempre. Desde que eu me lembro por gente... Toda vez que eu começava a ter isso, e agora eu descobri que não é, e eu já sei, eu não tenho mais. Depois de tudo isso, depois que eu deixei acontecer, porque o medo, ele nos paralisa. Te bloqueava. Ele me bloqueava. Então, o que acontecia comigo? E eu acredito que muita gente deve ter isso, porque eu já vi muitos comentários, os estudos que eu estava fazendo, de muitas pessoas trazendo e falando sobre isso, né? Então, o que acontecia? Às vezes eu acordava, isso geralmente sempre acontece mais no período entre as 4 da manhã e as 7 da manhã, que não é aquele sono pesado. E aí eu tinha a impressão que eu estava acordada, mas na verdade não era. O corpo era a minha consciência. Aí de repente eu começava a sentir, o meu corpo começava inteiro a adormecer. Aí eu sentia presenças dentro do quarto. E eu começava inteira a adormecer e aí, automaticamente, mentalmente, eu começava a orar. Então, o medo era tão grande que eu orava o Pai Nosso, o Credo, tudo que eu lembrava de oração ali, eu pedia para Deus, para todos os santos me ajudar. E eu começava a mexer só uma mão, e mexia mesmo a mão, e eu sentia presenças. E nesse momento, como eu ficava em desespero, o medo me paralisava, aí eu começava a ver coisas, né? Tipo alucinações. E eu fiquei muitos anos da minha vida com isso. E no ano passado, depois de tudo que aconteceu, dos momentos que eu vivi aqui, eu cheguei num ponto que eu falei... eu acordei... Deixa o pau quebrar. Eu acordei no meio da noite, porque eu tive um sonho com meu marido. Eu acordei assim... E fiquei triste, né? Mas tinha sonhado com ele. E aí eu voltei a dormir de novo. E na hora que eu comecei a adormecer, eu senti que era como se eu não estivesse dormindo. Por quê? Agora eu entendo que era o meu corpo que estava adormecendo, porém a minha consciência, o meu espírito, ele estava ativo. E aí eu comecei a sentir aquilo começou a adormecer o corpo. E eu comecei de novo a entrar em desespero. Aí chegou um momento que eu pensei assim... Eu falei, quer saber, Deus? Eu não quero mais sentir esse medo.
Eu quero saber o que está acontecendo, eu quero saber o que é isso. Nossa, gente, na hora que eu deixei, eu simplesmente eu relaxei e eu deixei acontecer. O que aconteceu? Aquilo foi assim surreal. Eu saí do meu corpo, eu fui levada, né, como se alguém estivesse me segurando assim, eu deitada no colo de alguém. E aí eu senti aquele arrastão, é como se estivesse me arrastando pelos pés. É uma sensação mais ou menos assim, quando você resiste, né, que você está com medo, aí as primeiras vezes. Senti como se eu estivesse arrastada pelos pés, e aí eu saindo do quarto como se alguém estivesse me levando no colo, só que eu não vi a transição saindo do apartamento até chegar onde eu estava. Aí de repente eu estava no colo de alguém, o lençol estava em cima de mim e eu estava deitada assim, olhava por baixo, e quando eu vi o mar. Aí eu falei, meu Deus, vou me jogar no mar. E eu estava assim muito consciente, eu estava inconformada porque eu pensava, meu Deus, eu estou consciente, eu estou aqui. E aí eu fui levada, né? E eu olhei de novo, vi o mar, pensei comigo, meu Deus, vão me jogar no mar. Por que vão me jogar no mar, né? Mas enfim, não resisti, continuei deixando. Essa transição que eu não lembro, essa transição que eu fiz. Quando eu me vi, eu saí num lugar, eu estava molhada. E eu estava em cima, tipo como se fosse uma pranchinha branca, assim, pequenininha, quadradinha. Eu estava ali, equilibrada ali em cima. E quando eu me dei conta, eu olhei assim, eu falei, meu Deus, eu estou aqui, eu estou consciente, né? Como assim? Eu fiquei impressionada. E eu olhava que era um lugar tão lindo. E eu olhava assim, era como se estivesse amanhecendo o dia. E tinha a lua e tinha as estrelas. E estava meio claro e dava para ver perfeitamente. Eu vi o mar assim na lateral. E eu fiquei assim impressionada e consciente. Aí de repente eu comecei a sair flutuando naquela pranchinha assim, vi umas pessoas naquela praça, tudo muito verde, tudo muito lindo. Aquelas pessoas me olhando e eu assim normal, passei entre elas, ainda falei olá, né? Continuei ali naquela pranchinha flutuando. Na praia da Espanha. Olá! Olá, passei entre elas e eles me olhando. Enfim, não vou continuar porque é muito longo, né, a viagem toda. Mas foi uma experiência, assim, que foi muito linda, foi muito esclarecedora para mim. Eu permiti que aquilo acontecesse. E depois disso, aconteceram outras coisas, né? Aí eu voltei no corpo, voltei de uma forma assim tão suave e que é um voltar diferente, né? Não é no susto, não é um coração acelerado, querendo sair correndo da cama, do quarto, com medo. Não, depois disso que eu permiti, que eu deixei acontecer isso, aí eu comecei a ter os desdobramentos naturais e conscientes. E aí eu consegui entender que não era pesadelo, era simplesmente o meu espírito que estava ali naquele momento tentando fazer essa viagem mais consciente, porque tem as viagens que a gente é levado e a gente acorda naquele lugar, e tem aquelas viagens que você vê você saindo do seu corpo e você vai para determinados lugares. E claro, quando são esses desdobramentos naturais, a gente está sempre acompanhada, nós nunca estamos sozinhos, sempre estão nossos mentores, amigos espirituais, os guias estão ali com a gente. Às vezes nós não vemos, né? Muitos a gente não vê, mas houve um outro que eu pedi, depois que isso aconteceu, eu falei para Deus, poxa Deus, eu queria tanto ver realmente eu saindo do corpo, assim, ver o meu corpo, né, na cama, né? Pois, gente, eu pedi, Deus me ouviu. Ele me ouviu. Eu saí do corpo e dessa vez eu vi a pessoa que estava comigo, era uma menina, só que eu eu saí do corpo e eu estava flutuando dentro de casa. A gente fala flutuando, mas na verdade é volitando, né? Então eu estava dentro do apartamento, eu estava perto do teto, assim, volitando, e eu estava assim impressionada. E aí eu olhava para baixo e via a menina. Aí eu falava para ela, oi, tudo bem? E ela olhava para mim assim, falava, tudo bem, e você? Eu falei, tudo indo, né? Tudo indo. Batendo mó papo. Aí ela me levou até a sala, ela estava comigo, aí eu voltei, né, pelo corredor, cheguei no quarto, do lado do meu corpo, estava lá na cama, eu sentei do lado da minha cama e eu olhava assim, eu falava, meu Deus,
E ela falava assim para mim, é impressionante, né? E eu falava assim, muito impressionante. Aí eu comecei a ver que deu a impressão que o meu corpo estava mexendo. Aí nessa hora eu, né, ali o meu espírito, eu já comecei a voltar, porque eu sentia aquele puxão, sabe assim? Eu sentia aquilo. E aí eu ouvi ela falando que estava na hora de eu voltar pro corpo. Aí na hora que eu ouvi ela falando isso, aí eu despertei no meu corpo. E eu fiquei assim, impressionada. É surreal acontecer isso. É surreal quando você passa por essa experiência. É surreal e realmente eu acredito que não é todo mundo que tem esse preparo, não. Enquanto você estava falando, eu fiquei me imaginando nessa situação, né? De ver o meu corpo ali. Eu nunca vi. Sabe? Um negócio tipo... Eu não sei, amiga. Pra mim é meio desconfortável ainda imaginar essa situação, sabe? Apesar de saber, eu sei que eu não sou o corpo, mas assim, você tá olhando o seu corpo. Não sei, pra mim. Eu ainda não tô pronta pra isso, não. Mas quando isso acontece, amiga, é uma coisa assim muito séria, porque isso te faz ter uma reflexão muito grande dessa vida. É onde a gente começa realmente a falar assim, mas eu não sou só isso daqui. A vida não é só isso daqui. Realmente, quando a gente fala de encarnação, quando a gente entra nesse quesito de que a vida, ela não para, que a vida é constante, realmente a vida é constante. Isso daqui realmente é isso, é uma escola, é um aprendizado, a gente precisa sim, nós precisamos disso daqui, temos que aproveitar enquanto estamos aqui e saber que o que morre é o nosso corpo físico, a gente continua existindo. Então isso me trouxe uma clareza muito grande. É claro que tem muitas coisas ainda que eu tenho muitas questões, muitas perguntas, muitas dúvidas, porque o que eu sei é isso daqui, né? Sim. Só um tiquinho, assim. Mas você percebe como que os seus sonhos, eles começaram a fazer... A partir do momento que você foi adquirindo, tipo, mais repertório sobre o entendimento, tipo, dessa extensão da vida, que ela não é só isso daqui, seus sonhos, eles começaram a ter um significado diferente pra você? Você percebeu isso? Que você começou a ter, tipo, mais repertório para poder fazer essa tradução do sonho, tipo, pra cá? Sim, porque quando a gente começa a buscar esses conhecimentos, a gente abre a nossa consciência. Quando a gente expande a consciência, é muito difícil você voltar a ser o que era antes, porque você começa a ter um entendimento maior. Porque quando você conta, né, dos sonhos que você tinha, tipo, antigamente, que às vezes você lembrava, mas aquilo ali te trazia, às vezes, tipo, medo, entendeu? Ele causava, tipo, sensações diferentes. Não que hoje você não vai sonhar coisas que às vezes vai te deixar, tipo, com medo, né? Mas você hoje tem um repertório, tipo, diferente para compreender essas viagens, o que é que está acontecendo. Sim, exatamente. Então, esse processo da tradução, né, quando o seu espírito volta ali pro corpo, e o seu corpo ele faz essa decodificação, né, de tudo aquilo que aconteceu, você consegue extrair muito mais aprendizado desses sonhos do que talvez fosse no passado, sem saber o que você sabe hoje. Porque agora como estudando essa parte da doutrina, todas essas informações de outras religiões e trazendo tudo isso de outras filosofias, a gente consegue ter um entendimento melhor, né? Antes eu nunca busquei, onde que eu buscava, né? Eu ia na internet ver o significado dos sonhos. E que aquele significado dos sonhos não tem nada a ver, gente. Aquilo são interpretações feitas por nós, por seres humanos. Eu acredito assim que profissionalmente, né, existem os psicanalistas que utilizam aí de ferramenta dos sonhos para poder ajudar as pessoas ali, enfim. E bom, eu acredito, né, que existe, profissionalmente falando, formas daquilo ali te ajudar. Só que a gente tem que ter muito cuidado, porque a gente é muito viciado no sobrenatural, né? Então, esse vício que a gente tem no sobrenatural, naquilo que, sabe, milagroso, que é o que a gente não entende. E aí, quando você vai, tipo, para sonhos, às vezes é onde você entra, tipo, num mundo fantástico. E aquilo ali, às vezes, tipo, mais te atrapalha do que te ajuda, né? Então, por que eu tô falando isso pra Alina? Porque antigamente, né, com base nos próprios relatos dela, ela tinha sonhos ali que ela não entendia o que é que estava acontecendo, e aquilo ali, o único resultado que ela tirava daquilo ali, tipo, era medo e dúvidas e confusão, né? Então, ele não trazia, tipo, o aprendizado. Conforme ela foi aumentando o repertório dela, foi aumentando o conhecimento dela, e não só sobre sonhos específicos, mas sobre o mundo espiritual, sobre outros tópicos da vida, sobre as formas, né, de funcionamento da nossa existência. Enfim,
tudo aquilo que você estuda, tudo aquilo que ele traz esse conhecimento, isso aumenta o seu repertório para poder entender aquilo que acontece com o seu espírito quando ele está fora do corpo ali durante os sonhos. Então hoje o que você sonha quando você volta para o seu corpo, ele não traz só essas impressões tipo de medo ou angústia ou coisa, mas no fundo ali você ainda consegue aprender alguma coisa com aquilo ali que aconteceu. Por conta do repertório que você foi desenvolvendo. Exatamente. Na questão, quando eu falei da tradução dos sonhos, não no sentido psicológico, né, com psicanalítica e tudo mais. Eu quis dizer no sentido daquelas traduções que a gente tem, interpretações que tem na internet. Sabe aqueles sites de interpretação de sonhos? Aí vai tudo pro universo fantástico, né? Eu não vou falar, eu adoro olhar essas coisas também, mas aí você tem que... Eu adoro, gente, eu gosto de astrologia, eu gosto dessas coisas. Só que às vezes você tem que dar uma... Hoje eu o pensamento crítico, ele precisa estar ali ativo, precisa, né? Claro, precisa ter. Hoje eu compreendo um pouco mais, eu já tive muitos sonhos, eu tenho sonhos que eu lembro até hoje como se fosse assim, eu já sonhei que eu estava na Segunda Guerra Mundial, eu já sonhei que eu estava num avião de guerra, em pleno ar, em hora de ataques, eu já sonhei, eu já fui do céu ao inferno em todos os meus sonhos, gente. Então, eu tô sempre trabalhando, nos meus sonhos, eu nunca tô parada. Às vezes eu tô cuidando de criança, porque eu acho que eu já fiz, como a gente fala de obras, né, que você volta, chega lá, as obras já acabaram, né? Às vezes você tá lá em espírito, você começa um trabalho lá e você encarna. Quando você volta, o trabalho já se concluiu, né? Ou ainda está em conclusão e tudo mais. Eu mesmo, a minha vida inteira, eu sempre sonhei com crianças. Eu tô sempre cuidando de crianças, sempre. Isso é uma coisa incrível. E na maioria dos meus sonhos, os bebês, eles falam comigo. Eu sei que pra gente aqui na Terra é meio assustador, né? Mas os bebês sempre falaram comigo nos meus sonhos, sempre tive isso, eu sempre tentei entender, meu Deus, por que eu sonho com os bebês falando comigo? Né? É uma coisa muito estranha isso. Sim. Mas hoje eu consigo compreender, porque nada mais é do que, são corpinhos de bebês, mas são espíritos, e muitas vezes espíritos mais velhos do que nós mesmos, né? Então, agora eu consigo entender isso, mas que é estranho, né? Não é uma coisa normal de você ver um bebê falando. E outro dia eu estava assistindo uma entrevista muito interessante com o Geraldo Lemos Neto, né? E ele estava narrando uma coisa que aconteceu, porque ele falou que ele conviveu por 20 anos com Chico Xavier, né? Sim. Não, eu falo assim, ele foi muito feliz, né? Porque ele conseguiu ter um entendimento maior dos sonhos com Chico Xavier. Então ele narrou, vou resumir aqui só para a gente trazer um pouquinho desses sonhos, né? Ele narrou que ele teve um sonho, que ele estava no comando da Marinha, na cabeça dele era em Nova York, né? E estava acontecendo muitas coisas, enfim. Ele estava falando com o almirante, que era o comandante ali daquele grupo, e o almirante trazia medo para ele estava com medo, enfim. Então ele falou que chegou um ponto que o almirante falou para ele que o contra-ataque estava vindo, né? E ele viu aquela bomba atômica, aquela bomba chegando naquele lugar. Então, ele narrou os detalhes, que tinha 2 rios do lado do outro e tudo mais. Só que, ao mesmo tempo, ele pensou, né? Na cabeça dele era Nova York, mas lá em Manhattan não tem esses 2 rios. Tinha prédios enormes, altos e tudo mais. E aí ele falou que quando ele acordou, a primeira coisa que ele pensou, não, vou conversar com o Chico, vou falar para ele, né? O oráculo. E aí, exato. E aí, no retorno dele para Uberaba, ele foi conversar com o Chico e falou sobre esse sonho pro Chico. E o Chico virou e falou para ele assim, mas isso que aconteceu não foi aqui nesse mundo. Porque ele falou pro Chico, mas as bombas atômicas que a gente conhece foi em Hiroshima e Nagasaki. Lá não tinha, na época, esses prédios gigantescos. Lá não tinha 2 rios, né? E aí o Chico virou para ele e falou assim, não, mas quem disse que foi aqui no planeta, aqui na Terra? Isso não aconteceu aqui nesse mundo, isso aconteceu acho que há 7.000 anos atrás, em Capela. E aí o Chico falou para ele assim, e aquele almirante que você ficou com medo era eu. E aí a diferença, né, do que ele descreveu do almirante no sonho, né? Aí o Chico... Pra leveza e a calmaria do Chico, Exatamente. Né? Aí o Chico voltou e falou para ele assim, viu como a gente muda? Viu como a gente evolui? Eu te trouxe medo, eu era uma, né, nesse sentido. E agora aí, traz calmaria e traz respostas, né? E aí o Chico falou assim, todos nós, aí ele falou assim, nós somos espíritos degregados da capela que viemos aqui para o planeta Terra. E aí ele perguntou para o Chico, mas como que a gente sabe
que nós não somos desse planeta. Aí o Chico falou para ele assim, uma pergunta muito simples. Você acredita em reencarnação? Se a resposta for sim, você faz parte dos espíritos que vêm encarnar aqui na Terra, que são espíritos que precisaram encarnar em planetas inferiores, ou seja, como a gente fala lá dos exilados da capela, né? Reprovou. Foi reprovado, Tomou você bomba. tomou bomba. Isso, exatamente, você tomou bomba. Então, nós tomamos bomba lá e viemos para cá para aprender. Então, se você acredita em reencarnação, sim, você não é desse planeta. Agora, quem não acredita em reencarnação são aqueles espíritos que faz parte da evolução do planeta. Então, para mim, isso foi muito interessante e eu só pensei comigo, né? Eu falei, poxa vida, como eu queria um Chico Xavier na minha vida para me ajudar a entender todos os sonhos que eu tive até agora, né? E que eu estou conseguindo ter um pouquinho de conhecimento, de aprendizado agora. Pois é, menina, estamos todos reprovados, né? E do meu ponto de vista também, essa fala do Chico, ela demonstra que conhecimento espiritual, né? Então, essa coisa, hoje a gente estuda aqui pela doutrina espírita, a gente está trabalhando esses conhecimentos, mas isso também não te torna uma pessoa top da galáxia, né? Pelo assim, contrário. Né? Então, que bonito, parabéns, você sabe, você viveu às vezes num planeta, né, naquele planeta, a ponto de todas as pessoas ter plena consciência da reencarnação. Vamos imaginar, né, que nesse planeta era ok, né, a reencarnação era uma coisa, tipo, comum. Não era, tipo, uma questão igual hoje aqui nesse mundo ainda é, tipo, se existe ou não. Era uma coisa, tipo, comum. Então, evoluiu lá até esse ponto, mas isso não quer dizer que todo mundo era belezinha. Então, às vezes, você pode, ter um conhecimento sobre o mundo espiritual, nível, tipo, master, mas isso não te faz, tipo, uma pessoa boa. Né? O trabalho, então, assim, é aquilo que a Lina falou, né? O que a gente desenvolve, o que a gente aprende e o que a gente pratica. Né? E você vai fazendo ali até você se tornar. Exatamente. Só saber não... Exatamente. É como a gente estava até falando antes sobre essa questão dos sonhos, que já é uma coisa bem antiga, que ela não veio da época da codificação do Kardec, né? Só veio trazer mais clareza. Mas, por exemplo, na época de Platão e Plotino são os dois que se aproximam mais da doutrina espírita, né? Dos ensinamentos, do conhecimento. Que eles acreditavam, né, que a alma, principalmente o Plotino, ele acreditava que a alma ela é imortal e que ela, durante o sono, ela tem esses momentos de encontros espirituais com outros seres. Né? Aí, se a gente volta aqui para a psicologia moderna, o Jung, ele não fala de forma clara que existe esses encontros espirituais, mas para ele existe essa questão da consciência e que muitas coisas acontecem nesse período do nosso sono e que pode, às vezes, ajudar muito em resoluções de muitos problemas na nossa vida aqui. Problemas realmente psicológicos, sabe? Sim. A importância de você ter repertório, né? Para que esse sonho ele possa ser uma ferramenta. Se você não souber entender o que é que está acontecendo ali também. Exato. Agora, Freud já ia por outro caminho, né? Para ele, os sonhos, eles são desejos reprimidos. Nosso. Então, ele não entrava muito nessa questão da parte espiritual, de encontros espirituais, mas sim voltado mais para desejos e emoções reprimidas, vividas aqui. Né, nessa vida. Eu penso que faz muito sentido também, né? Quando você olha para o próprio livro dos Espíritos, ele cita lá essa coisa, que quando às vezes a gente está aqui muito envolto, né, nesses sentimentos e nas coisas que são aqui dessa vida, dessa existência, desejos reprimidos, né? Se isso é uma coisa que está martelando ali na sua cabeça e você está sofrendo por aquilo, o seu sonho, ele pode ter, tipo, uma resposta para você tratar isso. E aí é onde eu até disse, né? A gente tem aí os profissionais, os psicanalistas, enfim, profissionais que trabalham com isso que pode te auxiliar nisso também. Mas isso não descarta também a existência dos desdobramentos, né? E dos encontros espirituais. É porque tudo é um complemento, né? Todos esses trabalhos, todos esses estudos, eles vão se complementando. Não significa que um está certo, o outro está, um é dono da verdade, o outro não. Não esses estudos são complementos. E em muitos casos só muda o nome, né, amiga? Exatamente. Só muda o nome, né? São coisas que acontecem que só mudam o nome. E aí, mais uma vez, né? Olha para você ver, até mesmo no campo dos sonhos, o que acontece? Quanto mais desprendidos a gente fica do material, né, daquela coisa que é aqui, que ela é carnal, que ela é da matéria, mais liberdade a gente tem.
né? Então, quanto menos aquelas coisas que te acontecem aqui, elas te afetam profundamente, mais liberdade seu espírito tem para poder ir seguir e viver experiências, né, no mundo espiritual. Quanto mais apegado você tá aqui, quanto mais as vivências daqui elas te torturam, de coisa, mais você fica de preso, né? E aí esses sonhos seus, eles vão estar muito, muito, muito mesmo afetados pelas coisas que estão aqui, que existem aqui, né? Que estão te afetando aqui. E aí você não vai ter essa liberdade desse espírito, vai ficar mais restrito. Ah, com certeza. E quando a gente volta nesse outro ponto que a gente já falou várias vezes, de que quando o espírito ele sai do corpo quando a gente dorme, que trabalha, que estuda e tudo mais, isso realmente é verdade, porque nas minhas viagens, nos meus sonhos, claro que tem uns que eu não me lembro completamente. É só uma pontinha, como eu falei ali, que eles deixam a gente lembrar para falar assim, ó, tá acontecendo isso. Uhum. Então, eu já sonhei que eu estava em palestra, estudando, eu já sonhei que eu estava fazendo alguns treinamentos, sabe? Sim. Então, são muitas coisas que acontecem que agora eu tenho uma clareza maior sobre isso. Porque às vezes eu fico tão ansiosa, eu fico ali pensando naquilo e tudo mais, e eles acabam me mostrando uma pontinha do que está acontecendo ali no invisível, que eu não me dou conta aqui, sim, na parte material, né? É importante dizer também, né, que não é porque você não lembra que o conhecimento ele não se estabeleceu. Né? Não é porque que a gente não lembra desses estudos, desses lugares que a gente visitou, né, do que você aprendeu lá, que você não lembra aqui nesse corpo, do sonho, que esse acontecimento, né, que esse conhecimento, ele não entregou ali. Às vezes ele tá dentro ali da sua cabeça, só que não fez essa tradução, né, para o corpo físico. Seja porque você não tem esse repertório, seja porque às vezes você vai precisar daquilo ali em um outro momento. Ou às vezes até esse aprendizado, ele vem em forma, por exemplo, de intuição, isso, de ideias. Às vezes a gente acorda com uma ideia, um negócio assim, oh, nossa, eu tenho que fazer isso. E às vezes você não lembra daquilo traduzido como um sonho, mas foi um aprendizado, às vezes, ou uma coisa que aconteceu, né, durante o sono ali, e que ele apareceu aí como uma ideia. Mas os espíritos, eles dizem isso, porque tem outra questão aqui que o Kardec pergunta, né? Mas do que adianta a gente fazer essas viagens, estudar, se quando a gente volta a gente não lembra? Aí os espíritos falam, porque não é a lembrança para o seu corpo físico, é para o seu espírito ele lembra. Então, como que isso vai impactar aqui na sua vida? Às vezes você tem essas ideias que você acha que foi sua naquele momento, que foi ali naquele momento que você teve aquela ideia. Então, porque esses aprendizados, eles vão vir para você no momento exato que está acontecendo aquelas coisas e que você precisa daquela solução naquele momento. Então, é naquele momento que vem aquela ideia. Então, você pode ter tido o sonho no ano passado, Aliás, você pode ter feito uma viagem, ter estudado o ano passado, mas você não se lembra do que você aprendeu. E agora vem aqui esse ano, acontece alguma coisa relacionada àquilo, e é naquele momento que vem aquela ideia. Parece que o corpo vai lá e busca, né, lá na sua mente. É porque a lembrança do espírito, o seu corpo físico, a sua mente física não lembra, mas o seu espírito, ele lembra. Massa. Meu espírito tá me lembrando agora de poder falar para você, para poder seguir a gente aqui também, aqui no YouTube, né? Faça a inscrição aqui no canal. Compartilhe esse vídeo, né, para quem quer entender mais sobre sonhos, quem quer buscar mais informação sobre isso. Dá para ver que é um assunto longo, né, amiga? Dá para falar, muito, é um assunto muito gostoso de você falar, de você entender, e você vai lembrando dos seus sonhos. Conta pra gente aqui nos comentários se você teve algum sonho assim, meio maluco, que você ficou meio perdido, não conseguiu entender o que é que estava rolando, ou se você conseguiu mesmo entender o que aquele sonho significava. A gente vai gostar muito de ler tudo que vocês deixam aqui. Vou pedir também para nos seguir nas redes sociais, tem alguns conteúdos, inclusive eu vou compartilhar lá nas redes sociais quando você trouxe esse sonho seu sobre a praia, né, que você foi levada lá para o mar. Lembra aquele material que eu te mandei? Sim, lembro. É um material que explica que os nossos mentores, né, eles nos levam às vezes, né, espiritualmente ali para a praia, porque a praia, né, o mar, ele é um lugar assim que tem energias maravilhosas, de muita purificação. Vou compartilhar esse conteúdo lá no nosso Instagram, que é universosparalelos.space. Uma coisa, Ju, a gente aqui para nossa finalização, eu imagino que muitas pessoas sabem, né, que o meu marido ele partiu aqui desse mundo. E talvez agora eu comentando sobre essas viagens espirituais e tudo mais, eu aposto que vocês devem ficar curiosos. E você encontra o seu marido nessas viagens?
Só que assim, como é muito papo, isso fica para um outro episódio que eu possa compartilhar, trazer um pouco das experiências que eu já vivi até esse momento após a partida dele. Que lindo! Vamos ter a surpresa, hein? Surpresa até para mim. Se nós nos libertamos parcialmente do corpo enquanto adormecemos, seriam os sonhos uma prova da individualidade da alma após a morte? E com isso queremos dizer que com todo o amor que Deus e Jesus nos legou e a confiança que nos foi depositada, à luz do Espiritismo sob uma nova perspectiva, convidamos a todos para embarcar nessa grande nave chamada Universos Paralelos. Amiga, a gente falou mais do que o Homem da Cobra. É, amiga, vamos sonhar essa noite com esse episódio todinho. Nossa. Temos muito conteúdo. Eu tava mutada. Eu tava mutada? Eu. Universos paralelos, onde as almas se encontram